Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo do direito tributário, não é? Vamos aqui continuar estudando as causas que interferem no crédito tributário. Beleza? Tranquilo? Olha só, eu estou super feliz, porque de ontem, quer dizer, da nossa última aula para hoje, os alunos resolveram algumas questões acerca da matéria. E aí, alguns alunos tiveram dúvida e fizeram contato comigo. Gente, isso é um must da nossa aula. É um must do entendimento da matéria. Sabe por quê? Porque, às vezes, o examinador de ordem faz uma pergunta que está lá no cantinho da matéria, ou faz uma pergunta que exige um raciocínio um pouquinho mais apurado, e a gente não consegue entender. E aí, quando a gente responde as perguntas, nós conseguimos chegar na resposta. Olha só, deixa eu só fazer uma pequena revisão com vocês. Na aula de ontem, nós estudamos que, ao lançamento, nós vamos aplicar a lei do tempo do fato gerador, certo? Nós só poderemos aplicar a lei do tempo do lançamento ao lançamento, entendem o que eu estou dizendo? A lei posterior à ocorrência do fato gerador, se a gente estiver diante de hipótese em que a lei tributária pode retroagir. E aí eu falei na aula de ontem, amigos do meu Brasil Baronil, vamos rever o princípio da irretroatividade da lei tributária. Vamos só fechar o raciocínio com duas coisas? Olha só, para que essa ideia morra para sempre. A lei tributária poderá retroagir, tá? Então, são exceções ao princípio da irretroatividade. Diga-se, nós poderemos aplicar ao lançamento a lei do seu tempo quando a gente estiver diante, vamos colocar no caderno, de 2 artigos. 1. Artigo 106 do CTN. Artigo 106 do CTN. Perdeu? A lei tributária pode retroagir. Em quais hipóteses? Artigo 106 do CTN. Segunda hipótese. Posso falar? Artigo 144, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Tá? Artigo 106 e artigo 144, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, ok? Nessas duas hipóteses, nós poderemos aplicar ao lançamento, nas hipóteses previstas nesses 2 artigos, nós poderemos aplicar ao lançamento a lei do seu tempo. Tamara, gente, tá tranquilo? Tá favorável? Vamos para frente? Vocês se lembram, então, que nós falamos na aula passada que o crédito tributário, uma vez constituído pelo Jesus amado. Eu vou voltar à pergunta. Olha só. O crédito tributário, uma vez constituído pelo lançamento. Fato gerador gera obrigação tributária. O crédito tributário é constituído pelo lançamento. Então, uma vez constituído o crédito tributário, ou diante do crédito tributário, ele poderá se sujeitar a causas de suspensão, causas de extinção e causas de exclusão. Lembram disso? E na aula de ontem, ou na nossa última aula, nós estudamos que as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas nos 6 incisos do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Já guardaram? Já memorizaram? E aí eu pedi ontem para que vocês memorizassem uma palavrinha mágica. Qual é? Estão colando aqui no quadro, viu, gente? Vocês estão em casa aí, vocês não estão vendo, mas eu já escrevi a palavrinha. Moderecopa ou moderecopar. Moderecopa, não é? A palavra moderecopa engloba todas as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E falei para vocês guardarem uma outra palavrinha que englobará todas as causas de exclusão do crédito tributário. Qual é essa palavrinha? Ai, mas não adianta só guardar a palavrinha, tem que saber quais são as causas, né? As causas de exclusão, portanto, constituem a anistia e a isenção. Gente, que mara, que orgulho, hein?
Na aula de ontem também, né, gente? Semana que vem vamos ver se está tudo fresquinho. Mas estará. Olha, vocês não imaginam a minha felicidade, como eu fiquei feliz de chegar na aula de hoje, porque vocês estão assistindo, não necessariamente na sequência, mas os alunos trazerem as dúvidas das questões, gente. Isso, para o professor, verificar que o aluno está treinando, é a fórmula do sucesso. Tenho certeza que vocês obterão sucesso no exame. E aí, olha só, nós vimos que as consequências da suspensão da exigibilidade do crédito tributário são, revisando rapidinho, crédito pode ser exigido? Se a exigibilidade está suspensa? Não. Se o crédito não pode ser exigido, não está correndo o prazo prescricional. Beleza? Contribuinte terá direito à certidão chamada de positiva com efeito de negativa, que vale tanto quanto uma certidão negativa. O contribuinte consegue fazer com a certidão positiva de efeito negativo tudo aquilo que ele faria se tivesse em suas mãos com uma certidão negativa. Muito bem. Essas regras deverão ser interpretadas literalmente. E, além disso, nós vimos que o contribuinte não estará dispensado do cumprimento das obrigações tributárias acessórias, não é? Então, revisamos. Vamos falar um pouquinho de cada uma das causas? Vamos juntos? Então, vamos ao quadro, porque o quadro elenca a palavrinha mágica, não é? Elenca a palavrinha moderê-copá. Então, nós precisamos começar a nossa matéria, a nossa aula de hoje, estudando a primeira causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que é o MO. O que significa o MO? Moratória. Vamos escrever aqui, moratória. Ô, glória, moratória. A moratória, ela está prevista, então, como causa de suspensão da exigibilidade no artigo 151, inciso 1 do Código Tributário Nacional, mas ela também vem regulada dos artigos 152 a 155 do Código Tributário Nacional. 152 a 155 do Código Tributário Nacional. Amigos, mais do que saber que o MO significa moratória, nós precisamos saber o conceito de uma moratória. O que é moratória? Isso. Moratória não tem a ver com mora? Tem ou não tem? Tem. Moratória significa, posso digitar? Prorrogação do prazo, sem sono, por favor. Prorrogação do prazo para pagamento do tributo em razão de situações excepcionais. A moratória tem que ser concedida por lei, gente? Opa! Todas as causas de suspensão, nós vimos na aula de ontem, exigem lei, não é isso? Então, olha só, a moratória tem que ser concedida por lei. E a moratória, então, ela é a dilação, consiste na dilação, prorrogação do prazo para pagamento do tributo em razão de situações excepcionais. Quais situações excepcionais? Por exemplo, situações econômicas, situações sociais e até mesmo situações naturais. Vamos entender isso? Olha só, imaginemos que esteja no prazo para pagamento do IPTU em um dado município, certo? E aí, o município é atingido por uma tromba d'água. Já ouviram falar em tromba d'água? O que significa? Que a cidade
encheu de água e que muitos imóveis foram danificados, muitas pessoas ficaram desabrigadas. E aí, gente, em razão dessa situação excepcional, presume-se que muitos dos munícipes não conseguirão efetuar o pagamento do tributo no seu prazo, certo? Diante dessa situação excepcional, em razão de uma catástrofe, não é, natural, pode o município, por lei, conceder uma moratória, que consiste na dilação, na prorrogação do prazo para pagamento do tributo, em razão de uma situação excepcional. Entendem o que eu estou dizendo? Por exemplo, uma chuva muito forte que destruiu parcela do município. Por exemplo, aquela calamidade que aconteceu lá em Mariana, lembram que aconteceu? É bem provável que, em razão de situação natural, ou situação social, ou uma situação econômica mesmo, os contribuintes não consigam honrar com seu compromisso. E, em razão disso, o município ou o ente federado competente conceda por lei uma moratória. Entenderam o que é uma moratória? Sussa? Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Agora, uma questão importante. Será que a moratória pode ser concedida, por lei, obviamente, a apenas uma região do ente tributante? Ou a uma categoria de pessoas? Ou uma classe de pessoas? Pode a lei que concede a moratória restringi-la a uma determinada região do ente tributante ou uma determinada categoria ou classe de pessoas? Pode? Pode? Pode, por exemplo, a lei do município conceder dilação do prazo para pagamento do IPTU apenas para os proprietários de imóveis localizados em um dado bairro? Pode? Pode, gente. E isso é tão importante que está previsto no artigo 152. Vamos colocar no caderno. Vamos lá, gente! Alegria! 152. Querem que dite? 152. Parágrafo único do Código Tributário Nacional. Vou falar o que menciona o artigo, pode? A lei concessiva da moratória pode circunscrever a sua aplicabilidade a uma determinada região do território da entidade que a expediu, vírgula, bem como a uma classe ou categoria de pessoas. Por exemplo, pode ser concedida a moratória apenas às pessoas que se encontram desempregadas. Seria uma determinada classe ou categoria de pessoas. Tudo bem? Tudo bem? Fácil a moratória? Tranquilo? Beleza? Vamos falar um pouquinho agora do D. Vamos voltar aqui, ó. Opa. Mo significa moratória. E o D, hein, gente? O que significa o D?
Depósito do quê, hein? Não, eu não estou sentindo alegria. Depósito do montante integral. Gente, o importante é a gente... Do débito, hã? Opa! Depósito do montante integral do débito. Meus amigos, por que vocês... Vou colocar já no quadro. Por que vocês... ou em qual local vocês fariam o depósito do montante integral do débito? Quem deposita, nos termos do artigo 151, inciso 2, deposita porque quer pagar? Quer pagar? Não. Quem deposita para suspender a exigibilidade do crédito tributário, não está depositando para pagar, concordam? Está depositando para discutir o crédito e para ter os benefícios da suspensão da exigibilidade. Portanto, o depósito do montante integral do débito é um direito do contribuinte, é uma faculdade do contribuinte, certo? E é uma causa, vou colocar aqui, ó, que suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Olhem só, a súmula 112 do STJ, súmula número 112 do STJ, menciona que para o depósito do montante integral do débito suspender a exigibilidade do crédito tributário, ele tem que ser um depósito integral e tem que ser um depósito em dinheiro. Gente, o depósito só suspende a exigibilidade do crédito tributário se ele for integral e se ele for em dinheiro. Meus amigos, prestem bem a atenção. Eu posso realizar o depósito do montante integral do débito, por exemplo, numa ação. Concordam? Numa ação tributária? Eu deposito para impedir as consequências decorrentes da mora, mas principalmente para ter direito às consequências decorrentes da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Certo? Mas uma questão importantíssima. Presta atenção na tia. Estão prestando atenção na tia? Pareço nova, mas já tenho 18 anos de professora, hein? Já tenho muitos alunos que já passaram pelas minhas mãos. Olha que honra, hein? Olha só, é verdade. Só pareço nova, viu? Sou velhinha. Olha só, câmera... falaram que é para fazer. Câmera 2, olha para a titia. Olha aqui, ó. Prestem atenção. Gente, para propor uma ação tributária, pode a lei condicionar como requisito para a propositura da ação o depósito do montante integral do débito? Pode? Por exemplo, tem um artigo da Lei de Execuções Fiscais, o artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830/80, que menciona que, para propor uma ação anulatória de débito fiscal, deve o autor efetuar o depósito do montante integral do débito. Vocês acham que isso é constitucional? Pode a lei exigir como requisito de admissibilidade de uma ação em que a gente pretende discutir o crédito tributário, o depósito do seu montante integral? Pode? Será que não está acontecendo a violação a amplo acesso ao Poder Judiciário? Imaginem vocês, olha o que eu estou dizendo, imaginem vocês que vocês sofram um auto de infração em imposição de multa, um lançamento de ofício, no valor de 10 milhões de reais. E a sua empresa fature 1 milhão ano. Você vai ter esse dinheiro para depositar? Você vai poder propor ação? Então, o depósito, o condicionamento de um depósito, a admissibilidade de uma ação, não viola o amplo acesso ao Poder Judiciário? Não viola? Garantido no artigo 5º, inciso 35 da Constituição? Viola ou não viola? Óbvio que viola.
Vejam, essa questão do artigo 38 da 6.830/80, vou colocar no quadro, foi tão importante que foi editada uma súmula vinculante. A súmula vinculante número 28, que vira e mexe aparece no exame de ordem. Sabiam? Essa súmula menciona o seguinte, que é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito para a admissão de ação em que a gente quer discutir o crédito tributário. Então, eu volto à pergunta, pode ser exigido o depósito do montante integral do débito como requisito de admissibilidade de uma ação tributária? Pode? A resposta é que não. Tem súmula sobre a matéria? Qual súmula? Muito bem. Súmula vinculante, número 28. Vamos colocar isso no quadro, então? Olha só. No quadro e no caderno. Artigo 38 da Lei número 6.830/80 condiciona a propositura de ação a depósito do montante integral do débito. Na verdade, a matéria está sumulada, súmula vinculante número 28, prevê que não é possível a exigência de depósito como requisito para a admissibilidade de ação tributária. Me fiz clara? Não vão cair na pegadinha no exame de ordem? Não? Posso ficar tranquila? Se aparecer lá, pode o juiz exigir o depósito montante integral do débito para admitir a ação? Isso é constitucional? A resposta é não. Súmula vinculante número 28. Tranquilo? Então, quanto ao depósito do montante integral do débito, vocês já sabem que a gente deposita para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Prestem só atenção numa observação importante que eu vou falar para vocês. Depositei. O valor depositado numa ação, ele só pode ser levantado, seja pelo autor, seja pelo réu, quando a decisão transitar em julgado, tá? Não é possível o levantamento antes do transjulgado. Mas imaginem o seguinte, imaginem que eu proponha uma ação tributária, imaginaram? E nessa ação eu faço o depósito do montante integral do débito. Entenderam? Eu sofri um auto de infração, imposição de multa, e eu fiz o quê? Propus uma ação, e nessa ação eu fiz o depósito do montante integral do débito. Por que eu fiz o depósito? Para evitar as consequências da mora, para ter direito à certidão positiva de efeitos negativos, e também para que o fisco não me execute, enquanto eu questiono a matéria. Não é isso que nós aprendemos? Hã? Imaginem que eu venha a perder essa ação. Olha que chique. Perder essa ação. Eu perdi a ação. O valor está depositado, não está? O que vai acontecer com o valor depositado? Vai ser levantado, depois do transjulgado da decisão. Por quem? Pela Fazenda Pública, contra a qual eu propus a ação. Concordam? Depositei, propus a ação, perdi a ação. Tecnicamente, como é que a gente chama isso? Conversão do depósito em renda, em prol da Fazenda Pública. A conversão do depósito em renda é causa de extinção do crédito tributário. Então, qual é o pulo do gato que eu quero dar para vocês agora? O jump off the cat. É o seguinte, não confundam depósito do montante integral do débito, que é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com a conversão do valor depositado em renda, em prol da Fazenda Pública. Porque a conversão do valor depositado em renda em prol da Fazenda Pública é causa de extinção do crédito tributário. Depósito, desde que integral em dinheiro, suspende a exigibilidade. A conversão do depósito em renda em prol da Fazenda Pública é causa de extinção do crédito tributário.
Tá bom? Às vezes isso aparece na prova e os alunos confundem o depósito com a conversão do depósito em renda. Não vamos confundir Lé com CRE. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Deu para entender? Deu para entender? Maravilha. Vamos, então, prosseguir com as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Agora, nós vamos falar do RE, que significa, vou riscar aqui, nossa, não aparece nada, mas tá bom, que significa reclamações e recursos na esfera administrativa. Reclamações e recursos na esfera administrativa. As reclamações e os recursos na esfera administrativa suspendem a exigibilidade nos termos do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso 3, do Código Tributário Nacional. Prestem atenção, reclamação é termo sinônimo de impugnação. Recursos, nós estamos diante do segundo grau na esfera administrativa. As impugnações ou reclamações, nós estaremos no primeiro grau em esfera administrativa. Então, olha só, se o problema mencionar para vocês, a pergunta do exame de ordem, mencionar que o contribuinte sofreu um auto de infração em imposição de multa e ele impugnou esse auto, o que vocês vão concluir do que disse, mencionou o problema? Se ele impugnou, a exigibilidade do crédito tributário estará suspensa. Contribuinte pode participar de licitação? Pode. Tem direito à certidão positiva com efeitos de negativa? Tem. Ele tem, então, direito de não ter os seus bens penhorados porque não pode a Fazenda Pública propor a execução fiscal? Tem esse direito. Tá claro? Essas questões aparecem no exame de ordem de forma problematizada. Não vai aparecer reclamação ou reclamações e recursos são causas de suspensão. Não vai aparecer assim. Vai aparecer um problema em que o contribuinte sofreu uma autuação, um lançamento, e ele fez o quê? Impugnou. Diante da decisão da impugnação, primeiro grau, ele pode ainda depois apresentar um recurso para o segundo grau administrativo. Se o problema mencionar uma coisa ou outra, o que nós vamos concluir? A exigibilidade do crédito tributário está suspensa, tá? É pegadinha, tomem cuidado com esse tipo de questão. Pois bem, olha só. Observação importante. Do mesmo jeito que eu falei do depósito na ação para discutir o crédito, será que pode a lei, prestem atenção no que eu vou dizer, será que pode a lei condicionar a propositura de impugnação ou de recurso administrativo à realização de depósito ou arrolamento de bens? Por exemplo, tinha uma lei no âmbito federal, aliás, tem a lei, mas já foi declarada inconstitucionalidade, que estabelecia o seguinte, que para você interpor recurso na segunda instância, e é segunda instância administrativa, você tinha que fazer um depósito recursal, você tinha que depositar 30% do valor do débito. Isso é constitucional? Para eu interpor uma impugnação administrativa ou um recurso administrativo, pode lei alguma condicionar a interposição dessa impugnação ou desse recurso a um depósito ou arrolamento prévio de bens? Hã? Gente, e o meu direito de petição aos órgãos públicos? E o meu direito ao contraditório e à ampla defesa? Eu não tenho direito de me defender quando eu sofro uma autuação ou um lançamento tributário? Lógico que eu tenho. Vejam, com base nisso, foi editada, vamos colocar no caderno, por gentileza, a súmula. Vamos, gente! A súmula
373 do STJ e a súmula vinculante. Ô, soneira! 21. Súmula vinculante do STF, né? Súmula vinculante é sempre do STF. Olha só, súmula, portanto, 373 do STJ e súmula vinculante número 21. Tá certo, pessoal? Então, não pode depósito para propositura de ação, não pode depósito, nem exigência de depósito, nem exigência de arrolamento de bens para admissibilidade de recurso administrativo. Certo? Uma última observação. Olha só. Em matéria tributária, se eu tenho uma questão tributária, existe a possibilidade de eu me insurgir contra essa questão. De eu me insurgir contra essa questão administrativamente e também judicialmente. Concordam? Sim? Sim? Primeiro eu tenho que ir na via administrativa para depois ir na via judicial? Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Em matéria tributária, a via judicial está condicionada ao exaurimento da via administrativa? Ou seja, eu só posso procurar a via judicial se antes eu tiver questionado essa matéria administrativamente? A resposta é que não. Pessoal, não existe o condicionamento da utilização da via judicial à via administrativa em matéria tributária. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Mas qual é a via que vai sempre prevalecer? Não, gente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Qual é a via que vai sempre prevalecer? A via judicial. Afinal de contas, o juiz pode revisar os atos administrativos, tá? Então, olha só. Quando você opta por questionar uma matéria na via judicial, isso gera reflexo na via administrativa, sabiam? Olha só, se você ingressou com uma matéria, com uma ação, ou uma ação questionando uma matéria tributária, olha aqui, ó. Se você não tiver, olharam, gostei. Se você não tiver utilizado o recurso administrativo, você estará renunciando à possibilidade de interpor recurso administrativo. Entenderam o que eu estou dizendo? Foi para a via judicial. Você não tinha questionado na via administrativa, automaticamente você está renunciando à possibilidade de questionar essa matéria na via administrativa. Foi para a via judicial, mas tinha, olha aqui, foi para a via judicial, mas tinha recurso administrativo correndo, isso implica em desistência do recurso administrativo. Então, a opção pela via judicial gera consequência na via administrativa. E posso contar uma coisa para vocês? Isso está num artigo de uma lei específica. Vamos anotar? Força, gente! Artigo 38, parágrafo único. Da lei 6.830/80. Que lei é essa? LEF, Lei de Execuções Fiscais, tá? Então, o artigo 38, parágrafo único da Lei 6.830 prevê as consequências da opção pela via judicial à via administrativa. Renúncia, bem como desistência da possibilidade de utilizar a via administrativa. Tudo bem? Tranquilo? Bom, passamos das reclamações e recursos na esfera administrativa e vamos agora para o CO. O CO é muito simples, tá? O CO significa concessão. Concessão do quê? Olha só, artigo 151, inciso 4 do Código Tributário Nacional.
concessão de liminar em mandado de segurança. Concessão de liminar em mandado de segurança. Pessoal, o mandado de segurança é regulado por uma lei específica, não é? A Lei 12.016, de 09. Vejam, quando você impetra um mandado de segurança, você pode pedir uma liminar. É a concessão da liminar, é a concessão da liminar em mandado de segurança que faz o quê? Suspende a exigibilidade do crédito tributário. Pegadinha no exame de ordem. O exame de ordem menciona que a empresa tal impetrou mandado de segurança e obteve liminar. E aí eles perguntam para vocês, ela precisa participar de licitação. Ela vai conseguir participar da licitação? Eu volto a pergunta para vocês. Vai ou não vai? Vai. Porque ela terá direito à certidão positiva com efeitos de negativa. Já sabemos disso, certo? A exigibilidade estará suspensa. Voltemos ao quadro. Artigo 151, inciso 5 do CTN. Prevê que a concessão de liminar, bem como a concessão de tutela antecipada, que é chamada agora pelo Código de Processo Civil, agora, desde 2015, tutela provisória de urgência antecipada, né? Prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A concessão de liminar ou tutela antecipada em outras ações tributárias também terá o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Volta um pouquinho, só para eles copiarem, obrigada. Concessão de liminar ou tutela antecipada em outras ações. É por isso, meus amigos, que em toda ação tributária, está com alguma... Deu para entender ali? A concessão de liminar ou tutela antecipada também terão condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Gente, não deixem as dúvidas, perguntem. Estamos aqui para dirimi-las, não é assim? Olha só, 2 problemas. Muitas dúvidas e nenhuma dúvida. Isso significa que alguma coisa se perdeu no caminho. Tudo bem? Mas, olha só. Eu também quero agradecer que de ontem para hoje eu recebi algumas mensagens no Instagram. Obrigada, viu, gente? Fiquei feliz. Fizeram minha noite feliz, meu dia feliz, entendeu? Isso significa que vocês podem mandar mensagem, que eu vou ficar feliz. A gente responde. Olha só. Olha só. Vamos voltar. Não deu para pegar? Olha só. A concessão da liminar em qualquer outra ação tributária e a concessão de tutela antecipada, que é chamada agora pelo CPC de tutela provisória de urgência antecipada, é a mesma coisa, né? Uma vez concedidas, suspenderão a exigibilidade do crédito tributário. Tudo bem? Tudo bem? E a última causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, qual é? Parcelamento. Cuidado também com pegadinha no exame de ordem. Eu vou usar aqui ainda, para a gente aproveitar aqui, o parcelamento. O parcelamento ele vem previsto no artigo 155-A do Código Tributário Nacional. O que é o parcelamento? Divisão da dívida. Para que eu tenha direito ao parcelamento, 155-A do Código Tributário Nacional. Para que eu tenha direito ao parcelamento, é preciso que haja lei do ente estabelecendo a possibilidade de parcelar o débito, certo? Mas olha só, enquanto eu estiver em dia com parcelamento, ou seja, eu estiver pagando as parcelas, a exigibilidade do crédito tributário estará
suspensa. Estando suspensa, cai no exame de ordem também. O João fez o parcelamento do débito. Ele pode contratar com a Fazenda Pública, ele pode participar de licitação, ele tem direito à certidão positiva de efeitos negativos? Tem, já sabemos. Estou dizendo, quando cai no exame de ordem, cai de forma problematizada, certo? Vamos falar que houve um parcelamento, vão falar que houve a concessão de uma liminar, num MS, ou que o contribuinte fez o depósito do montante integral do débito. Certo? Olha só. Artigo 155-A do CTN. Posso ditar? 155-A do CTN. É, isso aí. Olha só, faltou aqui, ó. Vamos colocar. Artigo 151, inciso 6 do CTN. O parcelamento é previsto como causa de suspensão, tá? Mas está regulado, vem previsto no artigo 155-A do CTN. Porque as causas estão lá no 151, lembram disso? Lembram? Tranquilo? Olha só. Salvo... Estou ditando, tá bom? Salvo, estou ditando, salvo, disposição de lei em contrário, vírgula, o parcelamento não exclui a incidência de juros, muito bem, bem como multa. Então, olha só. A regra é se eu vou parcelar todo o valor do débito. Valor do tributo, mais juros, mais multa. Certo? Ah, ele falou aqui, ó, geralmente o parcelamento já vem acompanhado de um perdão da multa. Tudo vai depender da lei, tá? Isso pode acontecer. Nós vamos estudar que o perdão da infração ou da multa é chamado de... Alguém sabe? Anistia, tá? Mas isso pode acontecer, sim. Tudo vai depender de como a lei vai regular esse parcelamento. Mas o que eu estou dizendo, olha só, a sua pergunta cai de modo pontual ao que eu estou dizendo. Para que o parcelamento exclua a multa... É preciso que haja lei, excluindo. Do contrário, a lei que concede o parcelamento incluirá o valor do tributo, mais juros, mais multa. Para excluir multa, a lei tem que ser expressa nesse sentido. Cada parcelamento, a pergunta é, olha só, se é tributo federal, estadual, municipal, teremos que ter uma lei de cada ente federado regulando o parcelamento? Teremos. O município não pode, por lei municipal, parcelar débito estadual. A pergunta é, vamos lá. Não, olha só, ele falou assim, ó, por exemplo, a União quer parcelar débitos tributários específicos de imposto de renda ou débitos tributários que são administrados pela Receita Federal. É preciso lei específica, tá? Não basta a previsão do parcelamento como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário para que eu chegue lá no município ou para que eu chegue lá na Secretaria da Receita Federal e fale, quero parcelar o meu débito. É preciso que haja lei. No âmbito federal, são chamados refis da vida. Certo? Sempre tem que ter lei. Tudo bem? Pergunte.
Quando há anistia de IPTU, por lei, causa de exclusão, suspensão, extinção do crédito tributário, é preciso que haja lei. Nós vimos ontem, certo? As causas estão previstas no CTN, certo? Mas, para que cada ente possa parcelar o seu débito, possa anistiar infração, é preciso que haja lei do ente federado. A regra é, pessoal, cada hipótese, salvas gerais, precisarão ser reguladas por lei do ente federado, certo? Tudo bem? Moratória, tem que ter lei do ente federado. Olha só, a lei ela tem que ser específica, ela estabelecerá as condições para o parcelamento, as condições daquele benefício fiscal que está sendo concedido, tá? O prazo, inclusive. É isso, inclusive os tributos aos quais se refere. Tudo bem até aqui? Matamos causas de suspensão? Vamos acertar? Vamos, antes de falar das causas de extinção, porque as causas de extinção são extintivas, mas estão previstas, mas estão previstas, são no sentido de quantas causas estão previstas em quantos incisos? 11, não foi o que eu falei para vocês? Então, nós vamos agora estudar as causas de exclusão, para depois a gente chegar na de extinção, porque na de extinção são muitas causas, nós vamos falando de uma forma um pouco mais rápida de cada uma. Vamos falar das causas de exclusão? Vamos lá? Topam? Vamos juntos? Vamos lá. Olha só, calma, gente. Todo mundo olhando no relógio aqui. Eu nunca me senti tão querida. Hein? Olha só. Vou falar. O relógio só vai ficar... Só eu enxergo. Aqui, gente, o pessoal fica olhando o relógio. Hein? Eu não sei o que significa isso. Ó, quais são as causas de exclusão do crédito? As causas de exclusão do crédito tributário... Vamos ao quadro. Vamos de preto. Causas de exclusão do crédito tributário. As causas de exclusão do crédito tributário, elas estão previstas no artigo 175 do Código Tributário Nacional. E o inciso 1 prevê que a causa de exclusão do crédito tributário, a isenção. E o inciso 2 prevê que a causa de exclusão do crédito tributário, a anistia. Olha só, o parágrafo único do artigo 175, olha que informação importante. Prevê que quando alguém é beneficiado por uma isenção ou por uma anistia, esse alguém não estará dispensado do cumprimento das obrigações tributárias acessórias, assim como acontece com as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, olha só, não, está meio que falha aqui, não dispensam o cumprimento do quê? Das obrigações tributárias acessórias, né? Que são aquelas obrigações consistentes num fazer ou num não fazer. Por exemplo, olha só. Eu posso ser isenta do imposto de renda. Por exemplo, quantos por exemplos, né? Se eu recebo em torno de 1.900 e poucos reais, eu sou isenta, eu não pago imposto de renda. Concordam? Mas a legislação do imposto de renda prevê que se eu tiver um patrimônio superior a 300 mil reais, eu sou obrigada a fazer a declaração anual do imposto de renda. Sabiam disso? Hã?
Ué, mas eu posso ter um patrimônio acima de R$300.000 sem receber mais que R$1.900 por mês? Posso, posso ter herdado, não é? Posso ter recebido em doação, meus alunos podem doar para mim, olha que ideia, Mara, não é? Eu posso ter um patrimônio superior a R$300.000, e aí, ganhando menos que 1.900, eu não pago imposto de renda, portanto, eu sou isenta, mas eu tenho que cumprir obrigação tributária acessória, certo? Uma empresa ou uma determinada situação pode, de repente, ser isenta de ICMS, mas é obrigada a emitir nota fiscal. Tudo bem? Olha só, para a gente concluir essa aula e dar continuidade. O que significa estar diante de uma causa de exclusão do crédito tributário? Significa que não existirá o dever de pagar. O dever de pagar o quê? Olha só, a isenção. A isenção é uma dispensa por lei, não precisa anotar ainda que eu vou falar tudo isso. É uma dispensa por lei da obrigação de pagar o tributo. Então, na isenção, o que acontecerá? A pessoa não será compelida a pagar o tributo, em razão de lei. E a anistia? A anistia é o perdão. Perdão do quê, meus amigos? Da infração. Se a gente tem o perdão da infração, o que acontece? A consequência da infração não surgirá. Quando alguém comete uma infração à legislação tributária, qual é a consequência? Multa. Penalidade pecuniária. A sanção não é a penalidade pecuniária? Quando nós estamos diante de uma anistia, haverá o perdão da infração, de modo que haverá o perdão da multa tributária. A multa tributária não será lançada. Recapitulando, olha só. Posso ditar? As causas de exclusão não impedirão a ocorrência do fato gerador, o nascimento do quê? Da obrigação tributária. Mas impedirão o lançamento do tributo ou da multa. Certo? Olha só, nas causas de exclusão, a gente tem o fato gerador, tem a obrigação tributária, mas não tem a constituição do crédito tributário, não tem a ocorrência do lançamento. No caso da isenção, no que diz respeito ao tributo, e no caso da anistia, no que diz respeito à multa. Então, olha só, para agora a gente fazer um intervalo de verdade. Na isenção, a gente tem a não constituição do crédito tributário, no que diz respeito ao quê, hein, gente? Não mudou a cor, eu quero colocar em vermelho. No que diz respeito ao tributo. Na anistia, nós temos o perdão da infração, então, não haverá a constituição do crédito tributário, o lançamento no que diz respeito à multa, a penalidade pecuniária. Tudo bem? Um intervalo e
e vamos continuar.